Bem-vindos ao curso Princípios da Informática e Sistemas Operacionais. Meu nome é Eduardo Ribeiro, eu sou formado em Engenharia de Software. Eu trabalho 3 anos para eClinical Works, uma companhia de software no campo da medicina. Eu faço programas de computador desde 12 anos de idade, quando fiz um curso de programação básica em Governador Valadares. Eu também sou instrutor de Electronic Medical Records. Eu ensino médicos e enfermeiras e departamento de faturamento de uma clínica ou de um hospital, em geral todo o sistema de clínicas e hospitais. Eu ensino como exercer as profissões documentando passo a passo no programa de computador. A construção do começo ao fim de um prontuário eletrônico. Essa é a lista da minha experiência no ano 2012, os lugares, os hospitais e clínicas onde eu trabalhei. Essa é a lista de um ano. Harvard Medical Center, Beth Israel Brigham Women's Hospital em Boston, Mill Valley Pediatrics em Columbus, Ohio, Valley View Hospital em Glenwood Springs, Colorado, Wayzata Children's Clinic em Minneapolis, Minnesota, Dr. Matthew Spire, Medical Doctor em Nashville, Tennessee, Night Owl Pediatrics em Tampa, Florida, College Park Family Care Center em Kansas City, Kansas, Nolensville Family Care em Nolensville, Tennessee, Rehabilitation Physicians of South Florida em Fort Lauderdale, Florida, McLeod Health Center em Myrtle Beach, South Carolina, Oslem Medical Center em Taunton, Maryland, South Coast Hospital Group em New Bedford, Massachusetts, St. John's Medical Network em Detroit, Michigan. Nesse lugar foi 6 meses, foi mais de 100 doctors, de 100 médicos sendo treinados. North Memorial Medical Center em Minneapolis, Minnesota, Omni Medical Center em Louisville, Kentucky, DeLorenzi Orthopedic em Hollywood, Florida, American Medical Clinic em Holiday, Florida, e South Lake Pediatrics em Minneapolis, Minnesota. Princípios da Informática e Sistemas Operacionais é um curso desenhado com a intenção com os fins de educar e ensinar, dar uma noção básica da informação, da tecnologia e os sistemas operacionais mais usados. A primeira classe cobre a introdução do curso, a introdução ao computador e sistemas operacionais, introdução ao armazenamento de dados e como funciona a organização, memória eletrônica e memória rígida, Central Processing Unit, o Video Graphics Accelerator, o que é bit, megahertz, vírus, malwares e hackers. O que é um computador? O computador é considerado uma máquina inteligente. Mais ou menos, porque o computador precisa de instruções para fazer tudo que é entregue ao computador para fazer. Ele resolve, é capaz de resolver muitos milhares, até bilhares de cálculos por segundo, mas precisa que alguém forneça a informação para ele processar.
Algumas das partes principais de um computador são... o computador é composto de um System Fan, que é para esfriar por dentro da caixa onde fica todos os componentes. O Power Supply, para fornecer a eletricidade para todos os componentes. A Motherboard, a placa-mãe em português no caso, que é onde os componentes são soldados e são encaixados. O microprocessador, o Centrum Processing Unit, que é o CPU, que é colocado na motherboard. O Random Access Memory, que é a memória eletrônica, também colocada na motherboard. Optical Drive, que pode ser um DVD, um CD. O Hard Disk, que é a memória rígida, onde guarda as informações. O Heat Sink, que ele é colocado em cima do CPU para esfriar o CPU, porque o CPU trabalha bastante para fazer bilhares de cálculos, e ele esquenta e precisa do Heat Sink. E o Floppy, que hoje em dia muita gente já nem lembra e nem conhece o que é um Floppy. Floppy é como se fosse um Optical Drive, mas é muito limitado, é muito pequena a capacidade de guardar informações no flop. Então a maioria nem conhece o que é um flop mais. Geralmente na classe eu vou levar um flop para mostrar para os alunos o que é um flop. A comunicação entre o computador e o ser humano é feita por uma comunicação binária. É a conversão de informações que é traduzida para um lado e para o outro, é traduzido para o computador entender e é traduzido de volta para o ser humano entender. O computador é capaz de entender somente comunicação binária, que é composto por 0 ou então 1. Nessa comunicação entre o ser humano e a máquina, que é o computador, é usado hardware e software. Hardware é qualquer coisa que você pode tocar. Por exemplo, o teclado, o mouse, o monitor. O computador mesmo é hardware. Software são os programas que funcionam dentro do computador. São coisas que você não pode tocar. Os programas, esse exemplo na tela é um exemplo de linguagem de programação. Há diversas linguagens de programação e há diversos níveis de linguagens de programação. Tem o nível alto e o nível baixo. Esse exemplo é um nível alto. Ele tem muitas palavras que podem ser representadas de um jeito que a gente entende. Por exemplo, password, license, console, em inglês, é lógico, mas são palavras e são códigos pré-programados para executar uma função ou um certo nível de funções. Essa é considerada uma linguagem de alto nível. Uma linguagem de baixo nível, ela perde as coisas que fazem sentido para nós, como palavras e números diferentes. Quanto mais baixo nível ela chega, ela vai voltando para o 0 e 1. Essa linguagem demonstrada aqui, ela é interpretada quando você escreve uma palavra, um código na linguagem, e ela é interpretada até o nível baixo para o computador entender, porque o computador mesmo não entende essa linguagem.
ele precisa do intérprete, que vai traduzir essa linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, que é o 0101, que ele entende. E qualquer resultado ou mensagem que ele passa de volta para o programador, para o computer programmer, ele tem que converter essa linguagem de novo de baixo nível para alto nível para o programador entender. Os programadores, eles fazem programas usando linguagens como essa, de alto níveis, que é mais acelerado, mais eficiente para desenvolver programas. Mas a gente aprende também a usar linguagens de baixo nível, porque, por exemplo, quando vai desenvolver um programa para fazer um hardware funcionar, é mais eficiente se fizer a linguagem, fizer os drives que fazem o hardware funcionar em uma linguagem de mais baixo nível. E o programa é feito de um jeito que a intenção é usar uma comunicação normal entre palavras, som e vídeo, que pode ser compreendido por seres humanos. Mas atrás de todos os programas, incluindo esse vídeo que vocês estão vendo pela internet, tem código funcionando por trás, códigos bem parecidos com esse exemplo na tela, que está fazendo a execução do som da minha voz vocês poderem ouvir. Então, código acontece toda hora em tudo no mundo da informação, da tecnologia. A próxima sessão é sobre os sistemas operacionais existentes e quais são os mais usados. O que é um sistema operacional? Ok, o sistema operacional é o seguinte: depois que o computador é construído, tanto o Macintosh como o PC, depois que a memória eletrônica e a memória rígida são adicionadas no computador, ele precisa do sistema operacional para funcionar. O sistema operacional é o que mostra as imagens, os sons, os vídeos, e é o que faz ser possível ver isso, você checar o seu e-mail e tudo. A primeira coisa que é instalada em um computador é o sistema operacional, como o exemplo do Windows, o Macintosh e o Linux, que são os três mais usados. E depois que eles são configurados, é instalado e configurado, aí que você começa a adicionar software para ele. Por exemplo, o Microsoft Office, ele é um programa para um sistema operacional. O programa do Facebook, por exemplo, ele funciona num web browser, que o web browser é um programa para um sistema operacional. O sistema operacional é a primeira coisa que é instalada no computador para você conseguir instalar outros programas. O Windows cobre a maior parte do mercado ainda, até hoje. O Macintosh está ganhando muito campo por causa da qualidade do produto da Macintosh. E o Linux é bem desconhecido pela maioria dos usuários. Você, por exemplo, que está vendo o vídeo, talvez você, sem saber, está usando o Linux todos os dias. O Linux é muito usado nas corporações e companhias. Por exemplo, você deve estar vendo esse vídeo através do YouTube. O YouTube, é bem provável que os servers do YouTube funcionam no Linux. E tem também os web servers, por exemplo, do Windows e do Macintosh. Mas a diferença entre os três, porque o Linux é melhor do que os outros dois, é porque ele é de distribuição gratuita. A licença do Linux você pode fazer cópias e dar as cópias para quem você quiser. Você só não pode cobrar ou ter algum fim lucrativo por cópia. É a licença do Linux. O Linux foi um grupo de programadores que juntou e
e juntaram para fazer um sistema operacional e sistema de servidor e tudo, mas com a intenção de ser o software distribuído de graça. Mas todos nós usamos o Linux todos os dias para o computador da gente conectar com outros computadores. É uma chance enorme que todo mundo usa o Linux todos os dias. Outros exemplos de sistemas operacionais são os sistemas operacionais para os smartphones. Por exemplo, o iOS é um sistema operacional, o Android é um sistema operacional, o Windows Phone e o BlackBerry. BlackBerry quase não está sendo usado mais. Mas, por exemplo, o iOS ele é desenvolvido no Unix, igual o Linux. A palavra Linux vem da palavra Unix, que é um sistema que é usado pelo exército, a aeronáutica e a marinha dos Estados Unidos, por exemplo. Ele é mais complexo de usar e ele não é muito friendly para desenvolver e para ser usado. Mas o iOS é desenvolvido numa base de Unix, igualmente o Android, que o Android é Linux e o Linux é desenvolvido na base do Unix. Então, todos os sistemas operacionais eles têm alguma coisa a ver com o outro. Eles são modificados a partir de um certo ponto, igual do Windows para o iOS e para o Android. E a mesma coisa com o BlackBerry. Mas o seu telefone, o seu iPhone, o seu Android e o seu Windows Phone são 3 modelos de sistema operacionais. O mercado de venda dos sistemas operacionais é mais ou menos o seguinte. Esses dados estão sendo modificados todos os dias. Esse gráfico, por exemplo, mostra 88,2% do uso do sistema operacional mais famoso no mundo, que é o Windows, da Microsoft. 8,7% da Apple, que é o Macintosh, e 1,3% que é o Linux. Só que, como eu disse, esses números são modificados e o uso do Linux cresce cada vez mais. Por exemplo, no meu local de trabalho, todos os servers que eram da Windows, da Microsoft, estão sendo substituídos por servers do Linux agora. Por causa do preço, o custo da licença e tudo, é mais viável usar o Linux do que a Microsoft. A Apple também oferece serviço de servers também, mas é mais usada a venda é mais feita no campo dos sistemas operacionais. As funções do sistema operacional. Recognizes and install peripheral devices. Ele reconhece e instala periféricos. Por exemplo, quando você vai instalar, por exemplo, um scanner para copiar a sua foto do papel para guardar ela digital no computador, quando você pluga o scanner no USB, significa Universal Serial Bus, o que acontece? O sistema operacional detecta que tem um hardware, que é o scanner, que foi plugado, e ele procura automaticamente na internet por drives, que são software que é usado para aquele hardware funcionar no computador. Ele faz a procura automática e a maioria das vezes instala tudo sozinho automático. Handles input and outputs. Inputs and outputs. Inputs and outputs é uma comunicação entre o usuário
e o computador. O input é quando você está dando alguma instrução ao computador, ou o computador recebe uma instrução através da internet, ou por alguma função que foi planejada a acontecer tal hora ou tal dia, por exemplo. Mas qualquer informação recebida pelo computador é considerada input, e o que o computador devolve é considerado output. Uma explicação rápida, por exemplo, da comunicação de input e output com hardware e software. Você, quando clica no teclado, vamos supor, você está funcionando o Windows, você abre um programa que é o Microsoft Office, por exemplo. Aí você clica a letra A no teclado. Você está usando o hardware para fazer o input, que é apertar aquele botão, a letra A. O computador o sistema operacional, o source code vai traduzir aquilo para o computador entender que você, de novo, aquela explicação anterior, a linguagem de alto nível vai ser transformada para baixo nível para chegar até a linguagem binária, para o computador entender, e ele vai dar a resposta imediata, fazendo essa conversão de novo de software para hardware para imprimir aquela letra A na tela do computador na hora que você aperta a tecla. Essa comunicação é feita bem rápida. Loads and runs other software applications. A outra obrigação do sistema operacional é de carregar e funcionar outros aplicativos, como o Microsoft Office. Moves data to and from hard disk. Ele move informação para o disco rígido e guarda informação e faz a gestão da informação no disco rígido. Allow software to communicate with hardware. Como o exemplo que eu dei, de aperta a letra, ele permite o software a comunicar com o hardware. Quando você move o mouse para um lado, você está comunicando, você está pondo input no computador para ele mover o cursor na direção que você está movendo. Você está fazendo uma comunicação de hardware para software e ele está te dando uma representação gráfica mostrando onde que o cursor está movendo à medida que você move. Manage System Security. O sistema operacional é também responsável pela gestão de segurança no sistema. Geralmente, a maior parte dos vírus ele acontece no sistema operacional, mas não só no sistema operacional. Um vírus pode atacar também qualquer lugar, qualquer hardware que é capaz de guardar informações. Vírus existe em software, mas hardware, por exemplo, igual o BIOS. BIOS é um chip que ele é responsável por detectar tudo que o seu computador tem, por exemplo, o teclado, o mouse, o monitor, se você tem speakers, se você tem as caixas de som, ele detecta isso tudo antes do sistema operacional funcionar. E ele guarda informações. E tudo que é capaz de guardar informações é vulnerável a ataque de vírus. Handle System Errors and Alert Users. O sistema operacional também é responsável por ter certeza que o programa que você está funcionando ele está funcionando do jeito que devia. Se não tiver, a responsabilidade dele é de informar o usuário que tem alguma coisa errada. O sistema operacional também divide a memória no computador. Por exemplo, o computador é considerado como um multitask. Ele é capaz de fazer duas coisas no mesmo tempo. A verdade é que um CPU não faz duas coisas no mesmo tempo. O CPU da AMD, a última vez que eu olhei, ele é capaz de fazer duas coisas no mesmo tempo. O CPU da Intel é só uma, mas depende de muitos fatores. Por exemplo, se o CPU ele é quad-core, ele é dividido em 4
Então ele faz 4 coisas no mesmo tempo. Mas um CPU que faz 2 funções no mesmo tempo, eu acho que é só o da AMD que faz isso. Mas isso não faz diferença para a gente, porque o Intel, por exemplo, ele divide o trabalho dele entre muitas aplicações que para nós, usando o computador, parece que ele está fazendo muitas coisas no mesmo tempo. Ele não faz muitas, ele divide o tempo e faz muitas bem rápido, que parece que está fazendo ao mesmo tempo. Manage Files and Folders. O sistema operacional é responsável pela gestão de arquivos e pastas e documentos para guardar e organizar. E uma coisa também que é parte desse curso, é muito importante a organização de pastas e documentos feitas no computador para manter uma estrutura organizada. É parte de uma disciplina de usar o computador para não encher o computador de coisas que não precisa. Introdução ao armazenamento de dados e como funciona a organização da memória eletrônica e memória rígida. A diferença entre memória eletrônica, o RAM, Random Access Memory, e a memória rígida, que é o hard drive. A memória eletrônica funciona tudo enquanto tiver eletricidade sendo fornecida a ela. Por exemplo, esse vídeo agora que você está vendo, esse vídeo foi download para a memória eletrônica e está sendo tocado, deixa eu usar a palavra, em memória eletrônica. Ele veio de algum hard drive, alguma memória rígida na internet, em algum server, no caso o server da YouTube, e está sendo tocado em memória eletrônica no seu computador. Tudo que você vê na tela do seu computador é memória eletrônica. A memória eletrônica só vive enquanto tiver eletricidade nela. Por exemplo, se você está trabalhando num documento, você está trabalhando em memória eletrônica naquele documento. Se você desliga o computador sem salvar o documento, você perde ele. Ele está te mostrando uma carta inteira, mas se você desliga antes de salvar aquele documento no hard drive, na memória rígida, você vai perder ele. A memória rígida é bem mais lenta para ser lida pelo computador. O computador precisa da memória eletrônica para trabalhar nos documentos e precisa da memória rígida para salvar esses documentos que nós trabalhamos nele. CPU, VGA e GPU. A importância de saber o que é isso, a verdade é que para um curso de sistemas operacionais, se fosse somente sistemas operacionais, não era importante saber disso. Mas uma questão hoje em dia que muitas pessoas me perguntam, por exemplo, quando vai em uma loja comprar um computador, ele me pergunta se esse computador é bom. Essas 3 coisas aqui, o CPU, o VGA e o GPU, são as 3 coisas que você precisa olhar no computador se ele é bom. Vou começar pelo CPU. O CPU é o Central Processing Unit. CPU não é a memória do computador. O CPU é o cérebro do computador. É onde todos os cálculos são executados. Por exemplo, esse CPU que está mostrando, ele é um dos mais rápidos agora. Ele é o i7, o i7. O i7 ele tem 6 cores dentro dele. E o que quer dizer é que ele é dividido em 6 e como se fosse 6 CPU dentro de um só. Só que esses cores podem ser usados como duplo. Então, ele aparece como se fosse
12 CPUs dentro de um só. Ele é muito rápido, é muito bom e é um dos melhores agora. E a diferença também entre o melhor e o pior é claro, é o preço. Quanto mais rápido for o CPU e de preferência que o CPU ele seja múltiplas cores, o que quer dizer que ele é mais de um CPU dentro de um CPU, é importante na decisão de comprar o computador certo. VGA, Video Graphics Accelerator. VGA é a outra coisa que você precisa olhar no computador. Quanto mais memória tiver o VGA, melhor é. Do mesmo jeito do CPU, quanto mais rápido o CPU for, melhor ele é e mais caro, evidentemente, mais caro. O VGA é o que controla os pixels per inch. São os pontinhos por polegadas que aparecem na tela do computador. Quanto mais rápido e mais memória tiver o VGA, melhor vai ser a imagem, mais nítida. E a maioria dos VGAs hoje em dia, eles dão a capacidade para usar 2 ou mais monitores. E isso é bom. É a segunda coisa que tem que olhar antes de comprar um computador. Pode ser laptop ou desktop. Olha o CPU mais rápido e o VGA com mais memórias. GPU. GPU significa Graphics Processing Unit. A diferença de GPU para CPU é o seguinte: à medida que o computador foi avançando, a imagem foi se tornando mais nítida. Hoje em dia tem o High Definition Video, que é o HDMI, e esse trabalho para o CPU passou a ser muita coisa para o CPU fazer e ter que tomar conta de outras funções. Então, foi inventado o GPU. GPU é que pega o trabalho de processar a imagem que vai aparecer na tela do computador e diz para o CPU: não se preocupa que a parte de processar a imagem eu vou fazer, você pode fazer as outras coisas. Isso fez o computador ficar mais rápido porque o CPU não precisa se preocupar em processar as imagens. O GPU toma conta de processar a imagem para o computador ficar bem mais rápido e ser capaz de ter mais imagens mais nítidas e até mesmo trabalhar em muitas funções no mesmo tempo. É lógico, quanto mais rápido o GPU for num videocard, mais caro ele vai ser. Mas essas são as 3 coisas que você precisa olhar, porque o resto pode ser upgrade. A memória eletrônica, por exemplo, se o computador está devagar por causa de memória, é só adicionar mais. O VGA também, dependendo se você tiver um desktop ao invés de um laptop, você pode trocar o VGA. Mas é importante comprar o certo para não precisar ficar trocando essas partes primeiro. Você economiza mais dinheiro se comprar na primeira vez tudo que você precisa. Bom, às vezes é mais barato comprar o VGA separado e depende da circunstância. Bit. Bit é um bit, ou é um 1 ou é um 0. A linguagem binária que o computador entende. 1 byte são 8 bits, é o equivalente a 8, ou seja, 1s ou 0s ou 1 e 0 misturado. 1 kilobyte são 1000 bytes, são
lembra, 1 byte são 8 bits, 1 bit é um símbolo só. 1 kilobyte são 1000 bytes, 1 megabyte é 1 milhão de bytes e 1 terabyte é 1 bilhão de bytes. É lógico, quanto maior, mais, entendeu? Mais espaço, mais memória rígida o computador tem para guardar. Mas a memória eletrônica também é medida em megabytes. E do mesmo jeito que a memória rígida é medida em megabytes. Mas essa é a diferença entre bit, byte, kilobyte, megabyte e terabyte. E continua também, mas até hoje a gente não passou a usar, pelo menos para o público, não usa mais do que terabytes, não. Megahertz. Megahertz, a palavra megahertz quer dizer 1 milhão de hertz. E hertz é o símbolo que é demonstrado por H maiúsculo e Z minúsculo. É a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades. É definido como um ciclo por segundo. Uma das suas utilizações mais comuns é a descrição da onda senoidal, particularmente os utilizados em aplicações de rádio e de áudio, tais como a frequência de tonos musicais. A unidade é nomeado para Heinrich Rudolf Hertz, que foi o primeiro a provar conclusivamente a existência de ondas eletromagnéticas. O seu microprocessador, o CPU, é medido em Hertz. Por exemplo, o i7 que a gente conversou, eu acho que ele é 3.4 MHz. São 3.4 milhões de Hertz. E é lógico, quanto mais megahertz o microprocessador tiver, mais rápido ele vai ser. Vírus and malwares. Um vírus de computador é um programa malicioso que, quando executado, replica-se inserindo cópias de si mesmo, possivelmente modificando em outros programas de computador, arquivos de dados ou setor de inicialização do disco rígido. Um vírus é simplesmente um programa feito por alguém, uma pessoa muito inteligente que devia usar a inteligência de outras maneiras para ter diferentes tipos de sucesso na vida, mas que escolhe fazer umas coisas assim que realmente a intenção é de atrapalhar alguma coisa no computador. Um vírus é simplesmente um programa de computador pequeno que a instrução, por isso que chama vírus, porque ele se espalha. A instrução do vírus é que se envia o vírus através de um meio, pode ser e-mail ou vídeo ou qualquer tipo de arquivo, e se ele for aberto, executa e espalha. E quando ele entra em um computador, ele tem funções ou de atrapalhar alguma coisa. A maioria das vezes de atrapalhar alguma coisa. Malware. Malware, abreviação de software mal intencionado. É qualquer software usado para interromper o funcionamento do computador, coletar informações confidenciais ou obter acesso a sistemas de computadores particulares. Todo vírus é um malware. Malware é um programa de computador feito com a intenção de atrapalhar alguma coisa. Hackers. No contexto de segurança do computador, um hacker é alguém que procura explorar as fraquezas em um sistema de computador ou rede de computadores. Hackers podem ser motivados por uma infinidade de razões, tais como lucro, protesto, desafio ou diversão. Um hacker
a palavra hacking, todo programador de computador precisa ser um hacker. Um hacker, por exemplo, é quando um programa ele não está fazendo o que você quer que ele faça, ou às vezes algumas regras daquela linguagem de programação não deixa você fazer o que você precisa. Você vai improvisar um jeito de fazer o programa e o computador fazer o que você quer. Quando você hacking, essa palavra veio dessa função, de você fazer o programa executar da maneira que você quer. Todo programador é um hacker. A palavra hacker também é conhecida no mundo criminoso como alguém que entra no seu computador sem a sua permissão. Isso é um crime, isso dá cadeia e tudo. E infelizmente no Brasil o incentivo da cultura para incentivar hacking acaba pondo uma mensagem, na minha opinião, que é muito errada. Um hacker, sem dúvida, é uma pessoa de grande inteligência a ponto de ser capaz de fazer hacking. Mas, em um mundo onde nos próximos 10 anos vai ser preciso, vai ter uma falta de 10 milhões de programadores no mundo, uma pessoa parar para ser um hacker e escolher uma vida de crime ao invés de arrumar um trabalho que vai pagar muito bem para saber fazer essas coisas que ele está fazendo através de crime, que é crime entrar no computador de uma pessoa sem a permissão, ele podia estar conseguindo um trabalho que é uma carreira de futuro e muito bem paga, e que não existem o suficiente até agora no momento. Se você é um programador de computador, no Brasil é um elogio ser considerado como um hacker. Nos Estados Unidos, não. Se você disser para alguém nos Estados Unidos que você é um hacker, eles não, e você está tentando um trabalho, você não vai conseguir. Não vai conseguir porque um hacker, como eu disse, é considerado como um criminoso. No Brasil já é diferente. Mas o significado do hacker, a verdade é essa. Não é que quer dizer que é um criminoso. A palavra hacking quer dizer que você modifica o programa com os seus recursos que você conhece, com a sua experiência, para fazer o programa fazer as funções que você quer que faça. E, infelizmente, tem pessoas que usam isso para fazer coisas erradas. Mas, sem dúvida, eu repito, todo hacker é muito inteligente. Ele é capaz de fazer coisas que só 30% das pessoas no mundo é capaz de fazer. Esses 30% é mais ou menos o número de pessoas que continuam na universidade depois que entram num curso da ciência da computação. Na faculdade onde eu estudei, por exemplo, a porcentagem de pessoas que desistiram do curso foi 70%. E no mundo inteiro é isso. São 30% de pessoas que têm o entusiasmo e têm a paixão por aprender a desenvolver programas. E, de novo, infelizmente, alguns deles escolhem fazer da maneira errada. Ao invés de realmente fazer grandes lucros para si mesmo, eles escolhem se tornar criminosos. Esse é o último slide. Muito obrigado pelo tempo de assistir o curso. Foi só a primeira aula do curso que vai ser colocada online. E, por favor, entre em contato com o Brace para mais informações sobre o curso. Eu vou pegar o número aqui do Brace. O número... me dá um segundo, estou procurando o número aqui. O número é 508
628 0360. Muito obrigado pela atenção.